Olá, bem-vindos a mais um webinar do ciclo Educação Inovadora, promovido pelo Moderna Compartilha. Dentro desse ciclo, abordamos temas sobre inovação no espaço da escola. E com o advento da suspensão das aulas, essa temática ganhou mais relevância no atual cenário educativo. Por isso, os temas planejados no ano passado continuam fazendo todo sentido, ou melhor, cada vez mais fazem sentido. No último encontro, abordamos sobre AVAs, Ambientes Virtuais de Aprendizagem, de forma geral. Hoje vamos falar sobre estratégias de ensino à distância, como usar as ferramentas compartilha. Vamos aprofundar em um AVA, especificamente o LMS, que, como o próprio nome diz, Learning Management System, é um sistema de gestão de aprendizagem muito adequado para uso em escolas e que tem várias ferramentas para diferentes fins. Para conhecer melhor esses recursos, convidamos Amanda Joanoni, gerente nacional de serviços educacionais do Moderna Compartilha. Esta transmissão e as anteriores ficaram gravadas e disponíveis nos canais do Facebook do Compartilha e no YouTube Moderna. Bem-vinda, Amanda, obrigada pela participação nesse webinar. Por favor, faça suas considerações iniciais. Solange, obrigada pela oportunidade. Como você mesmo disse, hoje a gente vai falar um pouquinho do LMS Compartilha, que é uma plataforma digital que permite o desenvolvimento e o gerenciamento da educação com interação entre alunos, professores, pais, através da internet. O LMS Compartilha, ele reúne na mesma plataforma as vantagens de administrar com bastante agilidade a atividade de ensino e também faz uma integração, né, com as novas possibilidades educacionais e o uso das TICs em sala de aula. E hoje a gente vai poder apresentar um pouquinho desses recursos para vocês. Que bacana. Para esse momento também convidamos Raquel Garrido, que é responsável pela produção de conteúdos e cursos EADs, também do Moderna Compartilha. Obrigada pela participação mais uma vez, a sua participação no ciclo de webinar. Vamos detalhar uma ferramenta? Vamos começar por detalhando a ferramenta, Raquel? Sim, vamos sim, Solange. Bom, primeiro, muito obrigada pelo convite, por estar participando aqui, poder ajudar os nossos professores e esclarecer algumas dúvidas também. Bom, primeiro a gente vai falar sobre a mensageria do LMS. Para que serve essa ferramenta? Essa ferramenta possibilita o envio de mensagens, como se fosse um e-mail, mas ele só não é, eu só não posso dizer que ele é um e-mail, porque eu só consigo conversar por mensagem com as pessoas que estão nesta minha comunidade. Então, eu só consigo conversar com os alunos e professores da escola em que eu atuo. Para utilizar esse recurso, ele é bem simples. Vou falando e vou mostrando para vocês, então. Para utilizar esse recurso, a gente entra no LMS, ele tem dois caminhos. Um, que é ao lado do nome e foto do usuário, ou no menu lateral, nós temos aqui a aba Minhas Mensagens. Assim que a gente entra também no LMS, é possível a gente visualizar esta caixinha aqui, que já de cara nos avisa se nós temos mensagens ou não para visualizar. Para a gente encaminhar uma mensagem, é muito simples. A gente vai escrever o nosso assunto, o nosso texto e selecionar os usuários. Isso é bem simples, porque na medida que nós colocamos selecionar, todos os usuários daquela escola, daquele segmento, já aparecem. Então, se eu quero mandar para todos os meus alunos ou todos os alunos da escola, basta selecionar todo mundo. Nós temos também outras abas importantes para estar falando também sobre o LMS, e uma delas eu passo para a Amanda para ela explicar sobre a nossa agenda. Deixa eu ver se não temos ainda nenhuma pergunta, Amanda, Raquel, sobre a mensageria. Vocês, a qualquer tempo, podem colocar aqui as suas perguntas, porque eu vou administrando e conforme elas foram falando, eu vou colocando no ar. Então, a qualquer momento, vocês podem perguntar. Sobre a mensageria não tem nenhuma, tem algumas questões que estão aparecendo. Amanda, vamos falar de mais um recurso para a gente continuar a conversa? Hora da agenda. A agenda, ela facilita, né, a vida de gestores, professores, alunos, quando a gente tem uma agenda digital única para a escola. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês a nossa agenda e falar um pouquinho sobre, primeiro,
a agenda global, né, que a gente tem na escola. O que é a agenda global? É a agenda que o próprio gestor pode subir todo tipo de evento da escola. Então, aquele evento que todo mundo vai participar, então, uma casa aberta, uma reunião de pais. E a gente tem também a agenda dos professores. Como que funciona a agenda dos professores? O professor, ele tem uma agenda que é a agenda de classe, onde ele pode postar todo e qualquer evento para um determinado grupo de alunos, e ele também tem uma agenda onde ele pode postar, que é uma agenda, a gente chama de agenda pessoal, onde ele vai postar todos os eventos que só ele vai poder visualizar. Então, por exemplo, a escola determina que a cada 15 dias ele precisa postar um relatório no sistema da escola. Então, ele coloca na agenda, só ele vai visualizar aquele evento, tá? Como que o professor, ele visualiza? Eu vou mostrar para vocês onde ele encontra esse recurso na nossa plataforma. Então, primeiro, aqui no canto superior direito, vocês já devem estar vendo minha tela, ele tem aqui o ícone da agenda. Quando ele entra no início da sua tela, na home, ele também tem como acessar a agenda aqui nesse botão, e aqui do lado esquerdo, Amanda, não tá compartilhada, a tela não está aparecendo. Acho que tem que compartilhar novamente no share screen. Ah, desculpa, Sol. Eu te aviso quando aparecer. Ok, agora? Foi. Desculpa. Então, aqui, primeiro no canto superior direito, vocês vão ver o ícone da agenda. Aqui do lado esquerdo também tem o acesso. E aqui na home do LMS, quando eu entro, eu já posso também acessar a agenda, né? O professor, eu estou logada aqui como um professor. Quando ele entra, ele já tem acesso a tudo que está postado na agenda dele, né? Que ele vai poder acompanhar, ele pode visualizar isso semanalmente, ou diário, por mês. E ele pode criar um evento. Então, eu vou mostrar para vocês como que é simples a gente criar um evento dentro da agenda. Quando eu clico aqui no botão, eu vou descrever essa agenda. Então, pode ser talvez uma prova de matemática que ele vai aplicar com os alunos. Ele vai colocar aqui na agenda de classe. Ele vai descrever o que o aluno precisa fazer, né, para aquela atividade. Onde vai ser? Vai ser online? Vai ser na escola? Vai ser no pátio? É obrigatório ou não a participação? Então, se a gente está falando de uma prova, né, eu vou deixar o obrigatório aqui ativado, e ele vai determinar quando começa e quando termina essa atividade. Então, eu posso colocar aqui o dia que eu quiser, posso colocar o término também, quanto tempo eu achar necessário. E aqui em destinatário, Solange, ele pode também colocar para toda a classe dele, então uma prova de matemática para todo mundo, ou pode ser uma prova de matemática de recuperação, então só alguns alunos que vão fazer essa atividade. Então ele vem aqui em alguns alunos, seleciona quais são esses alunos. Essa classe minha de teste só tem um aluno, então eu vou deixar aqui para vocês como se fosse para todo mundo. E aí ele salva e automaticamente já vai aparecer para ele aqui na agenda, ó, prova de matemática que eu criei para vocês. Como ele criou esse evento para uma classe, isso também aparece dentro de classe para os alunos. A gente vai entrar agora no assunto classes, e a Raquel vai poder abordar um pouquinho para a gente esse tema. Amanda, tem uma pergunta da professora Leila Dionísio, ela está perguntando se esse portal pode ser utilizado também pelo celular. Pode ser utilizado pelo celular também, Solange. Inclusive, acho que no final a gente até pode abordar isso. Hoje, a gente tem um aplicativo do LMS para alunos, em que os alunos eles podem consumir conteúdos. Então, os alunos baixam os livros digitais e depois, posteriormente, não precisam mais de internet para acessar esse livro, que facilita muito os estudos, né, a rotina de estudo com o livro digital. E ele também consome conteúdo. Então, o professor posta uma atividade, ele consegue visualizar essa atividade também no aplicativo. Mas é também possível usar no celular via navegador tranquilamente. E Amanda, tem mais uma pergunta do professor Henrique TMR. Ele pergunta: os alunos conseguem visualizar o feedback da atividade após a mesma ter encerrado? Sim, eles conseguem. Só, a gente tem um momento só para falar de atividade. E aí a gente vai abordar esse tema, tá bom, professor? Então, vamos guardar essa pergunta do professor. Então, agora, a Raquel, por favor. Isso, a gente vai falar sobre as classes. Primeiro, a gente precisa definir o que é classe dentro desse ambiente. A classe ela é definida pelo componente curricular e pelos usuários que vão fazer parte dessa classe. Quem são?
os professores, os alunos e coordenadores, se for o caso, de o coordenador também ter alguma interação ou precisar, né, acompanhar diretamente o que os professores e os alunos estão interagindo ali, então também é possível colocar esse perfil. Eu vou mostrando, então, aqui para vocês, dentro da classe, onde a gente acessa, primeiro, e quais são as possibilidades dela. A gente acessa a nossa classe aqui no canto superior direito, aparece a nossa classe, ou então no menu lateral, por minhas classes. Dentro da classe, nós temos algumas abas que nós, como a Amanda falou, a gente vai detalhar aqui, mas o que é possível eu fazer dentro desse ambiente? Eu posso atribuir pastas criadas pelo próprio professor, ou pela coordenação, por exemplo, ou pelo administrador da escola, que seja, por exemplo, para que os alunos vejam as circulares ou os comunicados. Então, o próprio administrador pode inserir esses arquivos. Nós podemos criar as atividades, né, como a Amanda falou, e que nós vamos detalhar. É possível também gerenciar ferramentas de interação como fórum. E podemos também anotar presenças e faltas, se for o caso de a escola estar utilizando o LMS para esta finalidade. É importante dizer que todas essas abas, elas aparecerão, estarão disponíveis para o professor, se o administrador do portal ILMS configurar para que essas abas fiquem disponíveis. O que pode acontecer, por exemplo, se uma escola não quiser que o fórum seja utilizado para uma determinada turma, ele pode não habilitar, neste momento da criação da classe, que isso seja inserido como uma ferramenta. Alguma pergunta até aqui, Solange? Então, sabe, meninas, as perguntas, na verdade, elas se misturam um pouco sobre tudo. Eu acho que a gente pode continuar a fala, a Amanda abordar a questão de atividades, e aí a gente partir para uma rodada de perguntas, que não tem uma específica, é um pouco de relação, um pouco com tudo, pode ser assim? Aí a Amanda agora falaria de atividades? Legal, Solange. Antes da gente falar de atividade, é importante a gente falar um pouquinho dessa questão da personalização do ambiente. Tá? O que isso significa? Significa, como a Raquel falou, antes de eu usar a atividade, a escola ela precisa preparar esse ambiente para professores e alunos realizarem essas atividades. Então, ela precisa apontar no sistema qual o período de avaliação que ela usa, se os alunos são avaliados bimestralmente, semestralmente, ela precisa apontar também qual a escala de avaliação, se será uma escala numérica de 0 a 10, se será uma escala alfanumérica, como cumpriu, não cumpriu, e quais os tipos de atividade que ela usa. Então, avaliação, se ela usa o termo dever de casa, tarefa de casa, projeto interdisciplinar, atividade de leitura, ela pode colocar o que ela quiser, bem personalizável mesmo. E para facilitar, a plataforma, inclusive, ela traz alguns modelos prontos para que a escola não precise começar do zero essa configuração. Falando um pouquinho do benefício, então, da aba atividade, ela é uma funcionalidade que vai permitir a troca de arquivos entre professores e alunos. Ela pode ser avaliável ou não, né? Mas ela deve ser realizada dentro de um prazo estabelecido pelo professor. Ao final dessa atividade, ela pode ser consultada por ambos, professor e aluno, mas não tem mais interação. Então, acho que aqui dá para responder aquela pergunta do professor, uma pergunta que você me passou agora há pouco. Depois de a atividade ter sido encerrada, não tem mais interação entre professor e aluno, é apenas consulta. Ele consegue ver o que o professor escreveu durante aquela janela em que a atividade estava sendo aplicada, tá? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês, agora, dentro do LMS, como que o professor, ele cria uma atividade. Então, vocês já aprenderam a entrar aqui dentro de classes com a Raquel, né? Um professor pode ter uma infinidade de classes, ele escolhe a classe em que ele vai postar essa atividade. Vocês já devem estar vendo minha tela. Clicando no botão atividades, então é simples, ele tem 3 tipos de atividade que ele pode realizar com os alunos. Primeiro, a atividade que é avaliável, né? O professor ele vai precisar dar uma nota ao final dela. Atividade que é não avaliável, o professor ele não precisa necessariamente vincular uma nota.
e a não avaliável interativa, que é uma avaliação em que o professor pode criar alguns tipos de exercícios que são interativos na plataforma. Hoje eu vou mostrar para vocês a atividade avaliativa. Então, ele clica, ele dá um nome para a atividade dele. Então, é uma tarefa de casa, por exemplo, de geografia. Lembra que eu falei que o período de avaliação era importante estar já configurado? Se isso não estiver configurado, o professor já não passa dessa etapa. Então, aqui eu tenho uma de teste, um período de teste. Aqui são as disciplinas que eu tenho nessa classe. Então, é muito comum o professor... estou querendo postar uma atividade de matemática e não aparece a aba matemática para mim. É só uma questão de configuração, tá? Então, aqui é uma tarefa de geografia e tarefa de casa. Aqui, gente, pode aparecer qualquer tipo de atividade. Qual o termo que vocês utilizarem na escola, é só o administrador colocar aqui na plataforma, é bem simples. Então, aqui é uma tarefa de casa, o professor vai descrever o que os alunos precisam fazer ali naquela atividade, ele pode configurar, ele pode colocar um emoticon aqui para os alunos, uma imagem da internet. E aí os alunos podem enviar arquivos. Então, como que ele vai responder essa atividade? Ele vai responder só no campo, aqui, no corpo, como se fosse um e-mail? Ou não, ele vai produzir essa resposta e me enviar num PowerPoint, num documento. Então, eu preciso deixar esse botão acionado. Então, essa atividade é para a semana que vem. Então, segunda-feira é dia 27, ele pode fazer do dia 27, ele tem que me entregar no dia 30. Então, ó, a data final é o dia 30, eu posso, inclusive, alterar o horário. Para todos os alunos ou para alunos específicos, como a gente mostrou para vocês lá em agenda? Então, vamos colocar aqui que é para todos os alunos essa atividade. Então, ou ele clica no botão criar, se só for essa instrução, ou ele pode também adicionar recursos para esse tipo de atividade. Quando eu clico em adicionar recursos, eu tenho os recursos da biblioteca, que é um tema que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente, que são as bibliotecas que o próprio professor cria ou que a gente também disponibiliza. Então, por exemplo, eu vou pegar um livro digital nosso, vou pegar aqui o Buriti Geografia, vou colocar aqui uma unidade, essa unidade vai estar vinculada para o aluno. Quando ele abrir a atividade, ele já vai ter um recurso de leitura para ele. Eu crio essa atividade, como que o aluno visualiza isso? Do jeito que vocês estão vendo aqui, ó, com data de início, data final, tem aqui a descrição da atividade, né, que eu deixei só o emoticon aparecendo, e os recursos que eu coloquei, que aqui no caso eu só coloquei o livro digital. Então, se o aluno clicar aqui, ele já vai ser direcionado para o livro digital, para a leitura que ele tem que fazer para fazer a atividade. Solange, a gente tem alguma pergunta sobre essa aba? A professora, é que a gente tem alguns coaches que estão participando, eles já estão respondendo algumas que são muito pontuais. Mas a professora Celine Mikhailov está perguntando, ela tem interesse em saber como funciona a atividade interativa. Legal. Eu vou abrir aqui para vocês, Solange. Então, eu venho aqui em atividades, vocês já estão vendo minha tela? Então, vamos lá, em nova atividade. Atividade não avaliável interativa. Nós temos 5 tipos de atividade não avaliável interativa dentro do portal LMS. Essa é uma novidade, inclusive, eu acho que quem é novo no Compartilha pode ser que ainda nem tenha visto, tá, Solange? Porque a gente lançou tem pouco tempo. Então, eu vou fazer uma aqui como exemplo e depois a gente pode, em outros momentos, abordar as demais. Então, por exemplo, arraste o texto. E o professor é que cria essa atividade interativa. Então, ele dá aqui um nome para a atividade dele, o que o aluno deve fazer, então ele vai descrever, bonitinho, a mesma coisa, de data e tudo mais. Aí, na página seguinte, ele vai criar essa atividade interativa. Estou com a minha internet bem lenta aqui, Solange. Mas ela está abrindo. Então, como vocês podem ver, a própria atividade, quando a gente abre, ele já dá uma instrução para o professor. Então, essa atividade interativa, o que o aluno tem que fazer? Ele tem que arrastar uma palavra para uma coluna. Então, por exemplo, eu vou usar o exemplo até que está aqui, ó. Paris é a capital da França. O que está entre asteriscos é a resposta correta,
ok? Então, ele pode colocar aqui outras respostas para o aluno escolher, então, a resposta certa. E aí ele pode configurar de várias formas, mudar até o nome dos botões que aparecem na atividade, se o aluno vai ver a resposta instantaneamente, então, se ele errou a primeira vez, se já aparece a resposta para ele ou não. Então, tem várias configurações que ele pode fazer e clica no botão criar. E aí, ó, do mesmo jeito que o aluno vê as outras atividades, ele vê essa atividade, e aqui quando ele clica no botão correr, ele vai conseguir visualizar a atividade. Eu estou numa escola de teste que, por enquanto, não está funcionando essa funcionalidade, tá, Solange? Então, você está vendo que não vai carregar aqui para mim, nessa tela, mas apareceria aqui para o aluno aquela frase que o professor criou de Paris e as 3 palavras, e ele iria arrastar com o mouse a palavra correta para a lacuna, tá? Ok. Tem algumas perguntas também, se pode colocar vídeos gravados, se pode colocar imagens. É a professora Maria Angélica que está perguntando se a gente pode colocar, se é possível colocar vídeos gravados, se é possível colocar imagens. Sim, Solange, hoje a gente está trabalhando com algumas ferramentas de gravação de aula, às vezes o professor grava a própria aula dele, que está sendo ao vivo, e depois disponibiliza, caso algum aluno não tenha conseguido participar, ou faz essas gravações e disponibiliza para os alunos assistirem em casa, e facilita muito porque a gente só disponibiliza o link dentro da biblioteca do LMS, e o aluno consegue assistir em casa, num ambiente que é bastante seguro para ele. A gente pode fazer curadoria de internet. Então, hoje, por exemplo, até nós, enquanto adultos, quando a gente abre o YouTube e vai ver um vídeo do nosso interesse, que seja um vídeo de culinária, quando você acaba um vídeo, ele vai te dando sugestões de outros vídeos referente àquele tema, né? Isso para o aluno, muitas vezes, ele não consegue administrar esse tempo. E trazendo um link que já é curado pelo professor para dentro do LMS, a gente também tem a facilidade de que ele vai focar naquilo que o professor determinou que ele faça durante a aula. Tá bom. Tem outros que a gente vai colocar aqui. Antes, tem uma pergunta da querida Sheila Arandas, ela estava perguntando a diferença de livro digital e livro interativo. Na verdade, diverge muito, até o que é um livro digital, se é um livro digitalizado, se é um livro verdadeiramente digital, que formato que ele está, se ele é um PDF enriquecido, se ele é um HTML5. A ideia quando você vai para o ambiente digital com um livro, ele já tem que nascer com a perspectiva de ir para o digital. Quando você simplesmente pega um livro impresso e digitaliza, ou em HTML, ou qualquer outro formato, o que você está fazendo é mantendo a mesma estrutura. Normalmente um livro digital tem uma linguagem muito mais hipertextual, que é a linguagem da internet. Ele não é tão linear e cartesiano como é um livro impresso, mas a gente tem usado, o HTML5 já é um livro que tem recursos, quando está no formato de HTML5, já tem alguns recursos, que já tem possibilidade de marcações, de vínculos, organização interna, então o aluno consegue estruturar dentro do seu livro com algumas questões, com alguns elementos, e a gente já está trabalhando com alguns livros, os livros exclusivos do ano passado, que eram de Fundamental 1, e o do ano que vem que a gente vai ter de Fundamental 2, eles já têm uma linguagem, eles já nascem digitais, e tem uma outra linguagem, mas basicamente quando a gente tem um livro meramente digital, ele pode ser disponibilizado num suporte digital. O interativo, ele já tem possibilidade de você colocar outros elementos, ter uma resposta, o professor ter traçabilidade do que o aluno fez, então o professor sabe a resposta dos alunos, se eles acertaram ou erraram, acaba tendo um outro grau de interação. Só para fazer uma parte que não era do LMS, mas para responder, que pode ser também a dúvida de alguém mais. Amanda, quer concluir, complementar alguma coisa com relação ao livro digital? Acho que não, Solange. A Raquel vai falar um pouquinho de biblioteca, talvez se ela tiver alguma coisa, isso, para abordar o... E tem uma outra questão também que acho que já foi respondida, mas era uma pergunta sobre a organização, a configuração do LMS, se é o professor que faz. Na verdade, tem uma configuração prévia, existe uma organização desse ambiente virtual, desse LMS, da mesma maneira quando a gente recebe um celular, que a gente organiza ele com agenda, com aplicativos preferenciais, etc. Toda essa organização também acontece no LMS. Então, o administrador faz uma organização prévia das turmas, quem são os alunos, quem entrou, quem saiu dentro da escola, como eles estão
divididos em turmas, quais são as obras adotadas, quem está, o que é onde, essa organização, configuração, ela é prévia, quando o professor acessa, ele já tem esse ambiente estruturado, tá bom? Então, agora a Raquel pode completar sempre minha fala, que vocês com certeza entendem muito mais do que eu conhece, e fala um pouquinho para a gente da biblioteca, Raquel. Vou falar da biblioteca e vou falar, antes da biblioteca, já que a gente estava falando sobre livro digital, eu quero mostrar o livro digital e quais são as possibilidades que o professor tem dentro do LMS, dentro da classe, de trabalhar com o livro digital. Então, vou mostrar aqui para vocês. Dentro da sua classe, na aba do livro digital, vai ser configurado pelo administrador do colégio qual é a disciplina e qual o ano que esse professor leciona. Então, os livros que aparecerão aqui são aqueles que o professor adota. Então, vou pegar aqui um exemplo de geografia. Quando a gente entra na aba, a lista dos livros já vai estar aparente aqui para os professores. Então, ele vai clicar na disciplina que ele leciona e no livro que ele adota. Ao lado vão aparecer os capítulos, caso esse livro tenha vários capítulos ou esteja separado por capítulos. Aqui, como eu estou mostrando no Fundamental 1, ele é inteiro. Então, eu vou clicar no livro, ele vai abrir em outra aba. E aqui, dentro do livro digital, eu tenho, além das setas para avançar e retroceder as páginas, eu tenho algumas funcionalidades. Este primeiro ícone é o ícone de professor. No livro do aluno, ele tem essas mesmas funcionalidades, só não tem essa do professor. Somente no perfil professor que vai aparecer esse ícone aqui. E o que ele é? Quando eu venho aqui e clico em professor, dentro do meu livro, onde estiver uma atividade, a resposta daquela atividade vai estar disponível. Tá vendo aqui esse ícone? Então, aqui, se o professor habilita, ele tem a orientação ou a resposta daquela atividade. Suponhamos que esse professor ele esteja em aula, no momento mesmo agora como nós estamos, se ele estivesse fazendo a projeção desse vídeo através do compartilhamento de tela com os seus alunos, e ele quer apresentar para os alunos a resposta de uma atividade, mas ele não quer deixar aparente o tempo todo na tela para os alunos verem. Então, ele habilita essa funcionalidade, clica no íconezinho, ela desaparece ou aparece. Se ele quiser, por exemplo, não deixar essa funcionalidade aparente, ele pode vir aqui de novo e clicar em aluno. Este livro, ele passa a ser do formato que o aluno está visualizando. Nós temos também um outro recurso. Para apresentar ele, eu vou falar dele, eu vou falar primeiro sobre essa dos capítulos. Nós temos essa funcionalidade que ajuda o professor a encontrar um capítulo mais rápido, com mais agilidade dentro do seu trabalho. Então, suponhamos que estou trabalhando a unidade 5. Eu clico na unidade 5, ele já vai direto para essa unidade. Se eu clico aqui no botão início, ele já volta para o início do meu livro. Facilita bastante a navegação do professor e a navegação do aluno. Dentro do capítulo, das informações, do texto, né, dos vídeos, o que tiver de interação dentro do livro digital, tem algumas possibilidades também. Um deles é o criar nota. O que isso significa? O professor, ele pode incluir um texto que seja dele mesmo ou um outro texto que ele vai utilizar para complementar aquele assunto que está sendo abordado. E como que ele faz isso? Aqui, vou supor que ele está falando sobre esse livro. Aqui ele vai selecionar uma palavra ou a frase inteira, o texto inteiro, vai no botão criar nota, vai aparecer esta caixinha onde ele vai digitar o texto dele e clique em OK. Tá vendo que ele ficou visível nesse formato, o texto?
toda vez que o professor entrar nesta página e clicar, ele vai visualizar o texto dele aqui. O que é bacana nessa funcionalidade para um professor que ele está utilizando o livro digital no momento de aula agora, por exemplo? Ele pode escrever outros textos, outras informações, que ao invés dele disponibilizar, por exemplo, lá na biblioteca, ele pode mostrar aqui para o aluno. Facilita porque o aluno não vai precisar sair da tela onde ele está para ir lá numa outra aba e visualizar uma informação que o professor está explicando no momento. Nós temos outras funcionalidades, e uma delas que eu também acho bem bacana, que é essa do link. Aqui, na mesma forma como do Criar Nota, ele vai selecionar uma palavra ou o texto, vai clicar no link, criar vínculo, e ele vai digitar ou copiar e colar o site que ele quiser. Vou colocar como exemplo aqui o Google. Toda vez que no texto tiver neste formato a palavra, se ele clicar, automaticamente numa outra aba, abre-se o link que ele colocou de informação. Se eu tiver aqui, por exemplo, nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente está falando sobre esse filme. Se eu quisesse colocar para o meu aluno um teaser, por exemplo, que tem sobre esse filme, que está disponível, por exemplo, no YouTube, eu posso colocar aqui, e no momento que eu estiver explicando o conteúdo para o meu aluno, basta eu clicar, ele vai abrir na outra aba, o aluno vai visualizar, o professor vai fazer a interação, e depois ele pode voltar normalmente para a página do livro e continuar a sua aula. Temos também uma funcionalidade aqui bem legal, que tem professor que gosta muito, que é o destacar, né? Que é o pegar lá o marca-texto no livro e destacar uma palavra ou a frase, o que ele acha mais interessante, ou para ele não esquecer de falar para os alunos, que é o marcar. Então, se eu selecionar, por exemplo, essa frase inteira e vir aqui no marcar, o meu texto ficou marcado como se ele fosse um marca-texto. Eu posso também desmarcar, da mesma forma como eu posso excluir o link que eu fiz. Uma outra possibilidade é usar um marcador. Vamos supor que eu estou nesta página e eu quero lembrar que eu parei nesta página, nesta explicação para o meu aluno. Ele fica é como se ele fosse um marcador de página de livro mesmo, só que aqui ele vai ficar invisível. Eu clico, vamos supor, eu vou colocar aqui, parei aqui. Eu tenho aqui, eu fiz a minha marcação, eu vou avançar aqui algumas páginas e vou aqui mostrar meus marcadores. Quando eu clico, ele mostra todos os marcadores que eu tenho neste livro digital. E quando eu clico, ele volta automaticamente para aquela tela onde eu fiz aquela marcação. E nós temos também a aba de busca, que eu posso buscar por alguma palavra. Vamos ver se eu tenho aqui. Então, por exemplo, eu busquei pela palavra terra. Ele está me dizendo que nas páginas 20, 21 e 22 eu tenho essa palavra. Então, eu vou clicar e automaticamente ele vai me direcionar para essa página onde tem a palavra que eu busquei. Ah, não é essa página. Eu posso fazer a nova busca e ir procurando, achando essa palavra onde eu quero no livro digital. É importante dizer aqui que todas essas interações que eu fiz, que eu demonstrei aqui, eu estou fazendo no livro digital do meu acesso. Isso significa que todas essas interações, elas ficam visíveis para mim, é para minha consulta. O professor pode utilizar isso ou em sala de aula, ou agora no momento que nós estamos de aulas online, para facilitar essa demonstração de outros recursos, de outras possibilidades, outros textos, outros vídeos para os alunos. Mas todas essas marcações, o aluno também pode fazer e fica disponível para ele no LMS dele. Ok?
Alguma pergunta até aqui, Solange? A gente pode falar de algumas coisas. Amanda, quer complementar? Acho que a Amanda pode responder essa. Amanda caiu? Pergunta. Ah, não. Se você quiser retomar. É para falar você estava fora. É para falar da gravação de aula. Legal. A gente viu que está tendo bastante pergunta aqui no chat sobre as gravações de aulas. Então, hoje, a nossa equipe de coaches compartilha, o que a gente tem feito nas escolas? A gente tem orientado os professores a usarem 2 tipos de ferramentas. Então, a primeira ferramenta é o Meet do Google. Então, todo mundo que hoje usa o projeto Moderna Compartilha tem uma conta Google Education, então, diferente, acho que até ouvi um professor aqui falando, mas o Meet é pago. Para conta educacional, não. Então, dentro do Compartilha, a gente tem essa conta, o professor, ele consegue gravar a aula dele, então, ele pode estar dando uma aula ao vivo, grava essa aula, que pode ser disponibilizada depois. Hoje, em tempos de Covid, o Google, sempre muito parceiro, né, da educação, também alterou um pouco as suas políticas. Então, antes a gente conseguia, dentro do Google Education, dentro do Compartilha, a gente conseguia utilizar salas de reuniões, né, que se tornaram salas de aula ao vivo, com até 100 alunos. Hoje a gente está conseguindo trabalhar com até 250 pessoas dentro de uma sala, com gravação de até 4 horas. Então, é uma ferramenta bem bacana. Quem tem acesso a isso, faz contato com o coach da região de vocês, para que vocês possam trabalhar com esse recurso que tem dado bastante certo. E a Raquel vai falar um pouquinho. Raquel, apresenta para eles o recurso, não sei se você, acho que não precisa mostrar, mas o recurso que a gente também tem utilizado de gravação de tela, que também é bastante útil, né, nesse momento. Do PowerPoint, que a gente também utiliza, que é mais simples. A gente tem, como a Amanda falou, né, algumas ferramentas, algumas são... eu posso, por exemplo, baixar um arquivo de gravação de tela no meu computador. Mas a gente tem um recurso bem mais simples e fácil de usar, que é o PowerPoint. O PowerPoint, ele tem uma funcionalidade de captura de tela e o professor, ele pode montar a sua aula neste PowerPoint e fazer a gravação desta aula. Ele pode fazer só o áudio ou o áudio e vídeo, e depois disponibilizar isso em formato de PowerPoint mesmo, ou extrair esse PowerPoint no formato de vídeo. O que é legal isso? Como ele é um recurso muito mais acessível, né, porque ele já está, muitas vezes, no próprio computador, e ele é bem simples de ser utilizado, o professor, quando ele utiliza o PowerPoint para fazer a gravação de tela, né, com as informações de aula que ele quer passar para o aluno, a partir do momento que ele exportou como vídeo, ele já pode subir isso na biblioteca do LMS rapidinho, e já vai estar disponível para o aluno. Então, assim, essa opção de gravação de aula, ela se torna muito mais rápido para disponibilizar, tanto para gravar, quanto para disponibilizar para o aluno também. Porque daí você não precisa ficar fazendo edições, porque no próprio PowerPoint você pode parar a gravação, no momento que você está falando, errei. Eu posso parar, retomo, lembro o que eu estou falando, continuo falando, põe para gravar e continuo falando. E aí isso facilita o professor nesse momento, que ele não precisa ir para uma outra ferramenta para fazer uma edição de vídeo, e ele pode utilizar muitos outros recursos do PowerPoint, que é, por exemplo, o escrever. Então, no momento que ele está falando com o aluno, nesse momento ele pode estar escrevendo na tela do PowerPoint dele, seja digitado, ou com uma canetinha, ou com o próprio mouse, e o aluno, então, vai ver tudo que o professor fez ali, bem rapidinho. O professor Antônio Lopes tinha bastante perguntas sobre isso, mas vocês acabaram respondendo antes que eu a fizesse, sobre a gravação, fica salvo, e ele está dizendo que está trabalhando com o Google Meet e
E que bacana, legal. E o professor Gold Emerson está falando de gravação de televida, gente. É a possibilidade de usar diferentes recursos. O professor se acomoda um pouco melhor em cada uma delas. Tem algumas perguntas, Amanda, antes da gente entrar no fórum, que é uma das outras ferramentas, tem algumas perguntas sobre o aplicativo. Como é que pode, a professora Liliane Oliveira, como podemos usar o aplicativo? A professora Gleice Kelly está perguntando o que fazer quando o aluno não consegue acessar pelo aplicativo. Dá um pouco mais de detalhamento, por favor, sobre o aplicativo. Bom, acho importante primeiro a gente dizer que nós temos 2 aplicativos no Compartilha. Um aplicativo que é para a família, que é o Família Ativa, que está vinculado ao LMS. Então, o professor, o pai, ele acessa esse aplicativo e tudo que o professor posta, a Raquel mostrou para vocês, que aparece lá em notificação. Isso vai direto para o celular do pai. Então, esse é um aplicativo que a gente tem do Compartilha, que é o Família Ativa. O outro aplicativo que a gente tem é o aplicativo do LMS mesmo. Então, vocês podem entrar aí nas lojas virtuais, vocês vão procurar como Compartilha Smartphone e vocês conseguem baixar esse aplicativo. Esse aplicativo, o aluno, ele não consegue responder atividades, ele é um aplicativo para consumo de conteúdos. Então, eu consigo baixar todos os livros digitais. Então, sempre tem aquele aluno, professor, eu não consegui baixar, a internet da minha casa está ruim. Então, ele precisa sentar um dia, abre o aplicativo, baixa os livros que ele vai utilizar no dispositivo, ou as unidades, para não sobrecarregar muito o dispositivo dele. Então, ele entra, olha, o professor determinou que nesse mês ele vai utilizar a unidade 2, então ele baixa só a unidade 2, para que depois ele possa utilizar offline. E ele também pode visualizar todas as atividades que o professor posta. Ele não consegue responder por ali, mas ele consegue consumir esse conteúdo. Tem algumas perguntas sobre o PPT, porque eu sei que é um recurso que é interessante. A professora Elisana está perguntando como ela queria demonstração. Professora, eu pediria que a senhora entre em contato com o coach responsável pela sua escola, para que ele possa disponibilizar para você um tutorial. A gente tem um tutorialzinho de passo a passo como é que faz essa gravação no PPT, para a gente não gastar o tempo agora. É interessante, depois a gente pode encaminhar, só entrar em contato, e depois, se a pergunta que acabou de passar aqui, se depois a gravação pode entrar para a biblioteca. Acho que a Raquel pode comentar um pouco, porque ela estava falando da biblioteca. Sim, a gravação que ele faz no PowerPoint, né? Foi essa pergunta. Sim, a partir do momento que ele utilizou o PowerPoint, seja ele para uma gravação só de áudio, ou demonstrando, né, por exemplo, algum outro vídeo, alguma interação, alguma imagem, ou uma explicação do que o professor fez, ele extraiu este arquivo como vídeo, ele pode subir na biblioteca do LMS. Eu vou aproveitar para mostrar, então, a biblioteca para vocês. Então, lá dentro da classe, na biblioteca da classe, o professor pode adicionar uma, duas, quantas pastas ele quiser. Aqui eu vou colocar um exemplo como se fosse a aula de segunda-feira. Posso colocar aí descrição, que foi aula de matemática. Coloco a informação se isso vai ficar visível no aplicativo ou não, como a Amanda colocou. E essa biblioteca compartilhada, o que significa? Então, por exemplo, eu, Raquel, estou abrindo a pasta da minha aula de segunda-feira para os meus alunos, onde eu vou inserir aquele vídeo que eu fiz com eles. Se eu colocar que essa biblioteca habilitar para ela ser compartilhada, isso significa, por exemplo, que a Amanda, se ela é uma professora do mesmo segmento que eu trabalho, esta minha pasta fica disponível para ela também visualizar. Se ela for, por exemplo, uma professora também do primeiro ano, vamos supor que é o ano que eu leciono, ela pode utilizar esta mesma biblioteca para disponibilizar para os alunos dela. É esse compartilhamento que facilita muito a vida dos professores, né, nessa questão de colaboração. Então, eu coloquei essas informações, salvo essa minha pasta, e aqui está a minha pasta. Agora, eu tenho que adicionar o recurso nela. Então, eu venho aqui no botão adicionar recursos, vou colocar o título,
vamos supor, né, estou falando do vídeo, vai ser um vídeo. Se eu quiser, eu posso colocar ou não uma descrição, que, por exemplo, pode ser a aula de segunda-feira de matemática do capítulo 5, páginas 10 a 15. Seleciono qual é o tipo de recurso. Esses tipos de recursos aqui também podem ser inseridos e configurados pelo administrador do portal. Pode ser um livro, pode ser uma imagem, pode ser um PDF. Aqui, como eu estou falando de vídeo, então ele vai ficar um ícone de vídeo para o meu aluno. E o próximo passo, então, é eu selecionar esse meu recurso. Eu coloquei como arquivo, né? Eu salvei o vídeo como arquivo. Mas ele poderia ser um link do YouTube. Se eu fiz a minha aula, por exemplo, no YouTube, somente os alunos vão visualizar naquele momento, mas depois eu quero disponibilizar de uma forma mais simples, mais rápida, de fácil acesso para os alunos, eu posso colocar o link, ele vai habilitar aqui esta aba para eu copiar o link e colar aqui. Tenho que informar que sim, o meu estudante vai visualizar este recurso, e depois eu clico em salvar. Como a gente estava falando de vídeo, então vou mudar aqui por arquivo vídeo, ele vai abrir este campo, que eu vou buscar esse arquivo, salvo. Vou colocar uma imagem aqui de exemplo. Então, vamos supor que esse aqui é o meu arquivo de vídeo. E aí, eu posso configurar. Não, onde que esse aluno vai ver? Ele vai ver só no computador? Então, eu vou desabilitar o celular, que é o aplicativo que a Amanda falou, e vou salvar esse arquivo. Antes de eu salvar, quero dar uma dica até para os professores aqui. Tá vendo que eu tenho a opção só do professor? O que é bacana isso? Se eu tenho, por exemplo, numa escola, o administrador, ele cria uma classe que eu só tenho participante professores, todo o arquivo que eu colocar, ou toda a interação que eu fizer no fórum, ou qualquer outra informação que eu colocar, só vai ficar visível para os professores. É um recurso, um ambiente de troca de informações e de arquivos só de professores. É bacana porque agora, nesse momento, por exemplo, eu tenho fiz um vídeo sobre um determinado assunto. Poxa, eu gostaria de que todos os meus colegas vissem e os que quisessem pudessem utilizar, por exemplo. Se eu tenho uma classe que eu só tenho os participantes, os meus colegas de trabalho, então só eles vão visualizar. E, se eles quiserem, podem utilizar para suas classes. Então, salvei aqui o meu arquivo. E pronto. Está aqui, aí no caso, o meu vídeo. E quando o aluno acessar a biblioteca de classe, ele vai ver lá, nesta pasta com este nome, o vídeo da aula que foi feita anteriormente. Alguma pergunta, Solange? Aliás, tem muitas. Mas eu vou pedir fazer a Amanda rapidamente falar do fórum, que é o último recurso, e aí a gente começa a dar uma passada. Mas eu também já antecipo que tem muitas perguntas são bem específicas. Acho que vale a pena muito vocês entrarem em contato com o coach de vocês, que eles vão dar uma orientada, mesmo agora, nesse período. Eles fazem uma reunião com vocês à distância, organizam. A gente tem a professora Kézia e a Larissa, ela está perguntando se tem tutorial do Meet. A gente tem tutorial de tudo. Aliás, Raquel, o departamento dela é meio responsável por produzir isso. A gente tem vários tutoriais, tem cursos, tem ferramentas, e tem o PDD, que é o Programa de Desenvolvimento Docente. Quem ainda não participa, está super convidado, em cima de competências digitais, organizadas a partir do IST e do Instituto Crescer. Acho que vale a pena muito vocês conhecerem. Acho que a gente tem uma live programada até para conversar sobre isso, mas a gente tem para todas essas atividades, a gente tem tutoriais, cursos para preparar para vocês, e tem os coaches para estar atendendo vocês também. Amanda, você pode apresentar o fórum, por favor? Posso. Vamos falar, então, um pouquinho dessa ferramenta. O fórum, ele é um espaço virtual em que os professores, eles podem interagir, né, com os alunos. É um fórum de discussão. Hoje ele é uma ferramenta, né, na internet, que promove debates por meio de mensagens publicadas abordando um mesmo tema.
Para um fórum ser eficiente, a gente tem que ter consciência de que o professor ele precisa mediar os comentários que vão aparecer naquele fórum, né? Porque o aluno ele pode postar o que ele quiser de resposta, inclusive uma resposta inadequada, vocês como professores já devem ter passado por isso em algum momento. O fórum, inclusive, tem uma ferramenta em que você pode bloquear um aluno, então o aluno se comportou de forma inadequada, você vai lá bloquear ele, ele não participa mais do fórum. Mas não dá para o professor postar um fórum e não participar da discussão dele. E o fórum, ele pode ter outros objetivos, né? Além de discutir um grande tema proposto pelo professor, ele também vai desenvolver outras habilidades dos alunos, como, por exemplo, a argumentação escrita, né? Então, hoje os alunos, eles gostam muito de argumentar, mas será que eles conseguem fazer isso na parte escrita? Vou mostrar para vocês aqui como funciona o fórum, vocês devem já estar vendo minha tela. Então, aqui, quando o professor está dentro da classe dele, ele tem o botão do fórum. Então, ele clica aqui em novo tópico. Tá vendo, antes de eu criar, tá vendo aqui que tem um botão, usuários bloqueados? São os alunos que o professor pode inativar para não participar dessa ferramenta. Aqui em novo tópico, o professor, então, descreve, ele pode falar alguma coisa da pandemia, de repente, que está acontecendo agora. Então, ele descreve qual é a questão, ele pode colocar alguma coisa da internet, um vídeo. E ele pode deixar aberto, sempre aberto, sem prazo para terminar, ou ele pode determinar um prazo. Eu acredito que sempre com um prazo de data de inicial e final é mais interessante, tá bom? Mas vamos deixar aqui só para mais rápido. Então, ele salva e os alunos, fórum publicado, os alunos começam a comentar. Deixa eu abrir aqui um fórum que já tem comentário para vocês verem como funciona. Eu vim aqui, eu estou... Esse não tem resposta, peraí, vou pegar um que tem resposta para vocês verem. Esse aqui de Cultura Maker. Então, o professor posta, conforme as pessoas vão respondendo, vai aparecendo aqui a resposta. Por isso que eu falei para você, e fica visível para todo mundo. Então, é importante sempre que o professor participe ativamente desse fórum, que ele pode, inclusive, ser um fórum avaliável, né? Dependendo da resposta do aluno, o professor atribui ou não uma nota para ele. A gente tem alguma pergunta, Sol, sobre esse tema? Fórum ainda não tem nenhum, mas tem uma série de perguntas que a gente agora pode abrir. A gente tem ainda alguns minutinhos, se vocês... Eu vou tentar organizar aqui, que são muitas, verdadeiramente muitas. Inclusive, Solange, posso fazer um comentário? O professor Emerson postou agora que é interessante que o professor sempre teste, né, a ferramenta, ou se ele vai gravar um vídeo, que ele faça alguns testes antes. E até para ele se familiarizar um pouco com o recurso que ele vai usar. Então, hoje, os professores, a gente está tão acostumada, né, com a sala de aula, mas quando a gente senta na frente de um computador e se vê gravando um vídeo, é muito diferente isso, né? Então, o professor ele também pode usar um recurso que ele se sinta à vontade. Então, a Raquel apresentou para a gente um recurso hoje, que é a gravação de tela com áudio, que o professor não vai aparecer, e talvez para ele, num primeiro momento, na aula à distância, é mais confortável, para depois ele vir para uma gravação de tela. Então, eu quis trazer esse comentário do professor Emerson, que eu achei bastante interessante. Legal. Tem algumas perguntas específicas de como a Celeste Francisca também está falando, de como a gente acompanha esses alunos. Como que a gente sabe se eles entraram, que horas eles entraram, como a gente acompanha esse movimento deles dentro do LMS. Desculpa, Solange, travou para mim. Eu acho que é a minha conexão que está ruim. Você pode repetir para mim? Celeste Francisca, que está marcada aí, ela quer saber se tem como saber como os alunos entraram no LMS em determinado dia, para entender o movimento dos alunos dentro do LMS. Tem sim, Solange. A gente tem um recurso dentro do LMS para extrair relatórios, e a gente também tem hoje, para a equipe de coaches, compartilha uma ferramenta de BI que a gente pode filtrar o aluno e mostrar quando o aluno acessou, qual foi o último dia e o horário. Então, eu vou pedir para a professora Celeste procurar a coach da escola, que atende ela, para que ela seja orientada quanto a isso, tá bom? Ok. E a professora Silvana Medeiros, que tem a ver com a sua última apresentação de ferramenta, ela está perguntando se pode usar o fórum para avaliar o aluno dentro de uma unidade. Pode. Diferente do que eu mostrei, eu vou compartilhar de novo minha tela com vocês. Quando eu posto aqui, vocês já devem estar vendo minha tela, quando eu abro um fórum na aba fórum, eu não consigo atribuir nenhuma nota. Mas aqui em atividade,
Se eu abrir uma atividade avaliável, eu tenho a opção do fórum avaliável. Aí eu consigo atribuir uma nota para o aluno, tá, professora? Pergunta do fórum, já para você ficar com a tela aí, a professora Tassiana Osório está perguntando: o ideal seria estipular um tempo para iniciar e para concluir? O fórum? Isso. Eu acredito que sim, Solange. Mesmo porque a gente não vai ficar discutindo um tema por um longo espaço de tempo. Então, acho que ele estipular um dia de início e de término, até porque, como consome um tempo do professor, também é interessante ele estabelecer esse prazo para que ele dê conta de comentar e participar ativamente do fórum. Tá. Tem duas questões aqui um pouco mais polêmicas. A professora Deise Luna está falando do bloquear e essa questão da inclusão. O bloquear, na verdade, talvez a palavra não seja mais adequada, é para você fazer a gestão do que você encaminha para um aluno e não para o outro, o que um está precisando. É muito da sua proposta de intervenção com o aluno. Então, quando você, por exemplo, você pode ter alunos de alta habilidades, alunos de deficiência cognitiva, que você encaminha atividades diferenciadas para cada aluno, o que ele não tem que fazer. É um pouco da gestão que você está fazendo, não é uma ideia de exclusão de ninguém, é de gestão. E tem uma outra pergunta sobre, deixa eu pegar, foi bem agora aqui, a professora Cris Costa está falando, avaliações apenas pelo fórum, acredito que é pouco. A ideia também não é só avaliações só pelo fórum, é uma das possibilidades. Você quer comentar? A gente, esse tema é um tema que estava tendo na nossa porta, né, Solange, a questão da avaliação à distância, que os professores estão nesse momento agora, inclusive os nossos coaches estão preparados para abordar esse tema com vocês na escola, e a gente tem dado outras sugestões para os colégios. Um que tem sido muito usado é a ferramenta formulários. Então, o professor elabora a avaliação no formulário, e com simplesmente um link, ele disponibiliza no LMS, o aluno clica no link e ele consegue fazer essa atividade, o professor consegue responder, inclusive o aluno, isso tudo é configurável, né? O professor, quando cria um formulário, ele pode inclusive deixar o gabarito ao final da prova para o aluno receber, fazer uma autocorreção. Então, é uma ferramenta que a gente também tem utilizado bastante, fora o fórum avaliável e as atividades. Ok. Aliás, tinha a professora Mila Pegorin, também está falando do AbelMind e do Axios, né, como a gente vai trabalhar com esses parceiros nesse período à distância. O que a gente está fazendo, Mila? Tudo bem? Eu conheço já a Mila, ela já é parceira nossa há bastante tempo. Mila, o que a gente está fazendo no momento? Primeiro, a gente reorganizou essa questão das aulas à distância, que os professores precisaram de auxílio com o próprio LMS, e agora a gente está entrando nessa questão de avaliação, tá? Então, a gente orienta. O AbelMind, no momento, a gente está pedindo que as escolas não apliquem em casa, porque a gente entende que é uma avaliação que precisa do apoio do professor, né? É um diagnóstico que o professor precisa estar junto, mas o Axios, inclusive, como avaliação de matemática, né? Porque a gente pode colocar o tema específico que o professor está trabalhando e utilizar aquilo como uma nota, inclusive, avaliativa, não só como diagnóstico, como é a proposta da ferramenta, né? Uma ferramenta diagnóstica. Mas a gente pode trabalhar também como avaliação. Nessa plataforma, professora Gleice Kelly Silva, nessa plataforma não temos como programar as atividades? Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, tá, Sol? Vou tentar responder, mas o que ela pergunta de atividades é o que a gente mostrou na aba atividades. Então, por exemplo, o professor, ele entra ali, ele pode criar a atividade dele e já deixar disponível para os alunos. Então, programa, porque ele deixa disponível. Programa. Ele programa, acho que era a resposta da pergunta da professora. E a aba de avaliações, como funciona? É uma pergunta da Tanara de 7. As avaliações dentro do LMS? Avaliações. Deixa eu abrir aqui para você. Como que funciona a aba avaliações, Solange? Quando um professor ele cria uma atividade avaliável, ele vai atribuir uma nota para esse aluno. Deixa eu mudar aqui para ver se eu tenho uma atividade que eu possa avaliar para vocês verem. Mas nada mais é do que o professor, ele corrige a atividade do aluno e atribui uma nota para esse aluno, tá? Eu não tenho nenhuma atividade que eu vou conseguir fazer isso agora aqui para vocês, mas a gente pode, essa atividade é não avaliável, mas a gente pode deixar isso, Solange, como
para uma próxima live nossa, mas o professor, ele entra na atividade, ele avalia, coloca uma nota para o aluno, que está relacionado àquilo que a gente falou anteriormente, sobre ser uma escala numérica ou não, ele coloca essa nota e publica, e o aluno consegue ver a nota no LMS dele. Infelizmente, a gente está acabando. A gente não deu conta de todas as perguntas, que foram muitas. Obrigado pela participação de vocês. Assim, é bem interessante, vocês estão super envolvidos, mas a gente tem até um compromisso com todo mundo que foi acordado de 1 hora de live. Para as perguntas que não foram respondidas, vocês podem entrar em contato com qualquer coach, que é responsável, qualquer um dos coaches, o responsável pela sua escola, para você... ele pode orientar, enviar tutoriais, mostrar para vocês como fazer inscrições, do que vocês precisarem. A gente tem várias outras lives que estão programadas, algumas já foram gravadas, então vocês também podem acessar. A gente está nesse ciclo que está exclusivamente compartilha, a gente chama de educação inovadora, a gente fez sobre o AVA, e o nosso próximo que está programado, a gente tem nesse mês de maio duas lives programadas, uma no dia 12 de maio, é um especial para famílias, em que a gente vai abordar o tema da inteligência emocional digital, para discutir com as famílias, entrar aberta para pais e para divulgar para toda a comunidade, e no dia 20 de maio a gente volta um especial, voltar a conversa com os educadores, e a gente vai falar de competências dos gestores contemporâneos. Então, quais são as competências necessárias hoje para lidar com essa, não estou falando só de momento de suspensão de aulas, mas nesse novo mundo que a gente vive, globalizado, digitalizado e assim por diante. Meninas, eu agradeço imensamente a disponibilidade de vocês, foi muito elucidativo. Quem ainda precisar, tiver dúvida, por favor, entre em contato com o coach, a gente também está à disposição. Até a próxima live. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigada. Obrigada.